é Márcio Rodrigues, bem-vindo ao nosso canal, ao canal aqui do TQA Praise, do Ministério TQA. É uma honra estar aqui com você para falar um pouco sobre esse instrumento maravilhoso e abençoado que é o shofar, né? Na Bíblia, a qual você lê todos os dias, ou às vezes que você vai ao culto, escola dominical, ele é mencionado como trombeta, mas sabemos que a interpretação correta, a tradução correta para esse instrumento, né, no caso é shofar, ou seja, o significado do shofar é voz de Deus, aliança, autoridade, né? O shofar é um instrumento sim profético, né? Desde Gênesis a Apocalipse, né? Ele é usado em batalhas, na adoração, enfim. O shofar é escolhido, o shofar é otorgado, ele é idealizado, criado pelo próprio Deus ao seu povo, para os sacerdotes, né? Então, nesse canal, nesses próximos todas as sextas-feiras, estarei colocando um vídeo sobre o shofar, né? Quem pode tocar o shofar, quem deve tocar o shofar, como tocar o shofar, né? Treinamentos de como tocar o shofar, né? E além de algumas mensagens, né? Apresentando a você, eu tenho um ministério, nós temos um ministério chamado Ministério TQA, né? Que é um ministério profético de batalha, adoração, libertação e restauração. E a chave profética do Ministério TQA, no caso, é o shofar em si, né? Mas temos nossa banda também, chamada banda TQA Praiser, né? No nosso canal você vai ver alguns vídeos nossos aí, no nosso canal sobre a banda TQA Praiser, alguns eventos a qual nós vamos ministrar, né? Além dos seminários de shofar a qual nós damos seminários de louvor e adoração, de batalha espiritual, de mapeamento e conquista de cidade. Nós estamos aqui para servir o reino, né? Uma vez que Deus confiou dons e talento a nós, né? Deus nos confiou, nos outorgou para que venhamos fazer a vontade dele, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo, né? Então, seja bem-vindo ao canal do TQA Praise, ao Ministério TQA, né? E aproveite o máximo possível, pegue uma caneta, anote. Nessas sexta-feiras não vai dar para fazer muita coisa, mas a cada sexta-feira eu vou estar colocando um pouco sobre esse instrumento, as passagens bíblicas, onde fala sobre o shofar. Tem aqui comigo aqui, é um dos materiais que a gente usa, né? Que eu uso no caso para ministrar o seminário, né? E o curso do shofar, né? No final dela aqui tem alguns endereços para que você venha saber onde se refere sobre o shofar. Mas hoje eu quero falar quem pode tocar o shofar, né? E como a gente escuta às vezes, não mais muito agora, mas bem no início, muitas pessoas diziam que shofar é a coisa do judeu, né? Que só o judeu que toca o shofar. Lembrando que Jesus não era brasileiro, Jesus não era alemão e nem americano, né? Jesus nasceu em que país? Nasceu em Israel. Jesus era judeu, né? A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para salvar o mundo, para dar a oportunidade de salvação. Yeshua HaMashiach veio para dar a oportunidade de ser salvo através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário para todos nós, né? Enfim, é só abrir um entre parênteses aí. Então, falando que o shofar ele não é do judaísmo, não é do judeu, né? O shofar é um instrumento preparado, um instrumento idealizado para nos abençoar. O shofar ele é da igreja, ele é do povo de Deus. E nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus, né? É um instrumento profético de batalha espiritual, né? De adoração, né? Evangelismo também, né? E nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos encontrar, nós vamos achar os endereços, os caminhos aonde se refere o shofar sendo usado por povo de Deus na palavra de Deus. Então, primeiro, o shofar não pertence somente a um povo. O shofar é todo aquele que tem um chamado específico para tocá-lo, enfim, né? A gente vê pela internet, internet não, a gente vê pelas igrejas pessoas que vão e compram shofar na internet,
louvável comprar chofar, gosta do instrumento, queimou no coração, mas que chegue na sua igreja e toque de qualquer forma, de qualquer maneira, sem um conhecimento sobre aquilo que estão fazendo. É a mesma coisa que eu comprar um violão, certo? Chegar na minha igreja e falar para o meu apóstolo, né? Não esquecendo o meu líder espiritual, meu pai espiritual, chama Apóstolo Mauri Trevisan, da igreja Iamir, que é a igreja apostólica Ministério Resgate de Barretos, São Paulo, né? E eu chegar nele e falar que eu quero tocar um louvor, e eu comprei um violão. Eu sei tocar pelo menos a nota dó, mas sabe que não tem só dó, ré, fá, fá sustenido, assim vai, quem conhece de música sabe. E eu quero chegar lá e tocar, e eu fico só tocando dó e dó em qualquer tipo de canção, ou não toco nem dó, nem ré, nem fá, e eu só bato e faço aquele barulho com o instrumento, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é só você comprar o chofar, chegar na sua igreja, ou você ver um vídeo no YouTube e ver quando aquela pessoa toca e querer fazer igual, chegar e tocar. Não, você tem que ter conhecimento. O chofar não é um instrumento musical. Ele não é um instrumento musical como você vai lá, aprende as notas, chega em qualquer lugar e toca. Não, o chofar tem quatro toques específico profético. Nós vamos aprender ao longo de cada vídeo postado, cada sexta-feira, vou falar um pouco de cada toque do chofar, né? E baseado na palavra de Deus. E ele é profético, os 4 toques são proféticos. Só que para que profético venha a ser real, para que ele venha a acontecer, além de eu ter uma vida com Deus, uma vida aliançada, uma vida em ordem com os meus líderes, eu tenho que conhecer sobre esses toques. Porque não adianta nada eu tocar o chofar, eu profetizar com o chofar, né? E não ter conhecimento e tocar chofar e ser só vento e nada acontecer. É diferente quando eu toco chofar, eu tenho conhecimento sobre os toques, eu sei que estou profetizando, eu estou falando em Deus com o toque e as coisas acontecem. Então o chofar é profético. Por mais que tenham alguns aí que se diz conhecido, que estudou isso, aquilo, outro, e não traz o temor e o tremor sobre um instrumento como esse, que ele é sagrado ao Senhor, sim. Ele em si não faz nada, não é um amuleto, mas quando nós, cheios do Espírito Santo, quando nós pegamos esse instrumento, sabendo o significado de cada toque dele, tocamos ele, os milagres acontecem sim. Uma dessas, posso ter muitos testemunhos, né? Eu toquei chofar numa igreja, né? E a pessoa estava enferma, né? Apareceu enferma, mas ela não sabia nada sobre o chofar, mas ela estava na igreja, toquei o chofar, ela sentiu a presença de Deus na vida dela, e no outro dia ela foi curada daquela enfermidade que era impossível aos olhos humanos ser curada. E Deus a curou, e eu tinha dado um toque de chofar, e esse toque significava queimar o lixo, cura, e aconteceu. E Deus foi glorificado. Tudo isso é para que Deus seja glorificado. Mas vamos lá, eu vou aqui usar a apostila do Ministério TQA, né? E eu vou ler o livro de Números capítulo 10, né? O livro de Números capítulo 10, eu quero falar sobre o ordenado, né? Vamos falar aqui, ordenados o sacerdote tocar o chofar. É uma ordem para que o chofar toque o chofar nas santas convocações, para guerrear contra os inimigos e para o dia das nossas alegrias, dia de solenidade e sobre sacrifício. Vou ler aqui, ó. No livro de Números, capítulo 10, versículo 1 ao 10, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fazeis 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para partir dos arraiais. Quem disse? O próprio Deus falou para fazer, né? Quando tocar o chofar, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda, congregação, igreja. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel, sacerdotes, líderes, né? E quando as tocardes, arrebate. Rebate significa repicado, né? No caso, eu acabei de tocar aqui, que nós chamamos de teruá, né? Quando tocar a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez a tocardes arrebate, então partirão os arraiais que se acharão acampados do lado sul.
arrebate e tocarão para as suas partidas. Mas se houver de ajuntar com a congregação, tocá-lo-eis para não arrebate, ou seja, tocar um toque só. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. Quem tocará? Sacerdotes, ou seja, os ungidos, né, para o toque. Não é qualquer pessoa que toca, tem que ser consagrado, ungidos. E vós outros será isto por estatuto, estatuto é lei, perpétuo nas vossas gerações. A palavra estatuto significa lei. Então Deus dá uma ordem e perpétua para sempre. É uma promessa nas vossas gerações. Vamos ler aqui, ó. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores, olha só. Quando você sair contra os seus opressores que vos apertam, também tocareis os chofares a rebate, em Teruá. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Olha só. Primeiro, ele dá uma ordem que tocamos chofar para sempre nas nossas congregações. E ele fala que toda vez que nós tocarmos chofar será por lembrança. E ele fala que haverá lembrança e nós seremos salvos dos nossos inimigos. No mundo espiritual, quando nós tocamos o chofar, sabendo daquilo que nós estamos tocando, é dada ordem aos anjos e arcanjos. E é uma batalha espiritual que isso acontece. Sabemos que Israel venceu várias batalhas, todas elas com o chofar à frente e adoração. E no mundo espiritual havia um grande mover espiritual. Aquela passagem onde Gideão, né, com os 300, tinha o que à frente? Chofaristas e adoradores. Quando tocaram chofares, os adoradores adoraram e quebraram ali. O que houve no raio do inimigo? Confusão. Então o chofar é espiritual. Só que não é para qualquer um, de qualquer maneira que se toca o chofar. Você tem que buscar. Tem que buscar conhecimento. Depois de conhecimento, os seus líderes veem que você tem boa conduta, você é fiel, leal com a sua igreja, com seus líderes, e a partir daí você é consagrado para o toque, né? Versículo 10 diz assim: da mesma sorte, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades, nos princípios dos vossos meses, também tocareis a vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, ou seja, tocar nos momentos de louvor, de adoração, no momento da oferta, né? Os holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Olha quem fala aqui, ó. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que promessa maravilhosa. Olha só que lei, que ordem maravilhosa ele nos deu. Uma ordem de tocar o shofar para sempre, até a volta de Yeshua HaMashiach, até o dia que ele vem para resgatar a sua noiva. E quando nós tocamos o shofar, ele é Deus de promessa, é Deus de aliança, ele cumpre a sua palavra. Aí ele vem com seu poder e glória e manifesta a sua vontade em nossas vidas e nos salva dos nossos inimigos. Então, hoje, eu quero deixar essa palavra para você, né? Que o shofar é um instrumento escolhido, né, levantado para a obra do Senhor na igreja, para os seus filhos, para que venhamos ser abençoados nas batalhas, na adoração, né, na salvação, enfim, de vidas. Então o shofar não é para qualquer um, lógico, mas são para os chamados. Às vezes no seu coração você não está queimando agora por isso, pelo chamado shofar. Mas quando você começa a estudar, Deus começa a mexer com você e você vê que você tem um chamado. Porque você não vai saber se você vai ser médico se você não estudar, não fazer uma faculdade, não ir à escola. Então temos que estudar sobre isso. A outra coisa que eu quero falar aqui é que o shofar precede o grito com um clamor profético. O shofar é profético. Se nós formos ler no livro de Josué, capítulo 6, versículo 16 e 20, fala assim: e sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam o shofar, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Né? Porém, a cidade será condenada, e ela tudo quanto nela houver, somente virá a Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-os condenado, não as tomeis, e torneis maldito o arraial de Israel, e a confundeis.
Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Versículo 20, olha só. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram os chofares. Tendo ouvido o povo o sonido dos chofares, e levantado um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade de cada um qual em frente de si, e a tomaram. Veja bem que aqui no livro de Josué, capítulo 6, 16 a 20, fala que os chofares foram tocados e as muralhas caíram. Eles estavam tocando o teruá, que é um toque de guerra. Esse toque de teruá foi mencionado lá em Números capítulo 10. Tocarei vossos chofares e farei lembrança, e eu virei e salvarei dos vossos inimigos. Olha só, Deus é Deus de promessa, Ele cumpre a palavra. O chofar é o único instrumento que você não vai encontrar no museu. Não é uma relíquia. Ele é algo que é eterno, é para sempre. Deus não deixa ele ficar no museu. E é uma lei perpétua para sempre nós sermos abençoados ao som do chofar. Né? Outra passagem está lá em Salmos 47. Salmos 47, né? Salmos 47, versículo 5. Ó, para encerrar, Salmos 47, versículo 5, eu quero falar que o Senhor acende ao som do chofar. Deus se eleva, Deus sobe, Deus se acende ao som do chofar na adoração. Diz assim, ó, subiu Deus por entre as aclamações ao Senhor, ao som do chofar. Pode ler na tua Bíblia. Salmos 47, versículo 5. Deus não muda. O chofar é do povo de Deus. Nós somos Israel de Deus, não é do judeu. Porque se for assim, tem muitas coisas que nós temos na igreja que não podemos tocar, não podemos fazer, porque não é ideia do Senhor, é do homem. Se fosse assim, se nós não podemos tocar o chofar porque fala que o chofar é do judeu, não podemos ler a palavra de Deus, porque para quem que ela veio primeiro? Para os seus filhos, para os seus, mas os seus não receberam. Então o chofar é um instrumento para todos. E nos próximos vídeos, nas próximas aulas, eu vou tocar o chofar, vou falar um pouco mais sobre ele, e vou fazer cada toque, vou ministrar os toques do chofar, e você vai aprender um pouco mais sobre ele. Então, em nome de Jesus, eu quero te abençoar e declarar que o Eterno possa te guardar a sua vida, e que você tenha chamado, que o chamado venha queimar no seu coração dia após dia, e você possa aprender mais, e você possa ser um instrumento de Deus na sua igreja, na sua congregação, na sua cidade, no seu país, né, seja Brasil ou outro país, e seja abençoado ao som do chofar. E assim eu encerro em nome de Jesus com o som do chofar e declaro Tequiá, que a presença do Eterno seja a única na sua vida. E que Deus assim te abençoe em nome de Jesus.